Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, sua inscrição é muito importante. É um tipo de participação política, embora muitas pessoas não saibam, não entendam que funcione assim. Não são só os políticos profissionais que fazem política. Nós aqui, quando estamos debatendo os problemas brasileiros, nós estamos, de um certo modo, ajudando com que outras pessoas entendam o que está acontecendo e, na hora de votar, na hora de ter uma participação efetiva, façam escolhas melhores para que a gente não esteja, por exemplo, na situação que a gente está, né? Hoje, essa situação que a gente vivencia no Brasil é fruto da mais profunda ignorância somada a um sentimento de ódio, a um sentimento de intolerância, sentimentos muito negativos, justificáveis em alguns casos e absolutamente injustificáveis em outros casos. Nem todas as pessoas são ignorantes porque fizeram uma opção eleitoral numa situação atípica, né? Então a gente tem que sempre entender isso também. Porque a ignorância, de um certo modo, é um ativo político importante manipulado desde que o homem é homem. Desde as cavernas, aquela pessoa que tinha algum tipo de informação sobre alguma realidade, ela tinha mais poder. Ela tinha condição de se proteger, proteger o seu clã, proteger a sua tribo. E assim, desde que a civilização foi sendo desenvolvida, as coisas se dão desse modo. Os homens começaram a se organizar para fazerem políticas de uma forma organizada, surgem as agremiações políticas e depois os partidos políticos. No Brasil, a gente está numa situação tão louca que nós não temos hoje um embate político partidário. O combate que se faz ao presidente da República é um combate contra a incivilidade, contra o processo civilizatório que está indo para trás. É uma luta da civilização contra a civilização. É uma luta da civilização contra a barbárie. É só vocês observarem que o presidente da República nem partido político ele tem. Nem algum partido político ele é filiado, não tem uma doutrina político-partidária. O que você tem é um amontoado de pessoas que têm na ignorância o seu elo vital. O negacionismo, o ódio, a desinformação, a fake news, a intolerância, enfim, todos os sentimentos que fogem de qualquer tipo de organização para que as pessoas reivindiquem algum tipo de modificação. Então, o nosso embate hoje ele é muito complicado, gente, porque o Brasil nunca conseguiu transformar o seu povo, de uma maneira geral, o nosso povo, num povo com direito à escolarização, à cultura, ao conhecimento, à informação. E décadas após décadas, essas massas de pessoas que se encontram nesse esquecimento, elas acabam sempre sendo manipuladas. Infelizmente, isso se presta às vezes a governos de esquerda, governos de direita, governo de centro. Quando o presidente atual ele deixar o poder e for muito processado, como a gente tem feito a previsão aqui, se a esquerda vier a ganhar o poder novamente, a ser escolhida pelo povo brasileiro para governar o país, certamente não vai desprezar esse conjunto de pessoas que se encontram nesse tipo de situação. Só que se os governos não proporcionarem a essas pessoas uma emancipação, uma elevação na sua condição de dignidade, elas continuarão a funcionarem como ferramentas de manipulação política ou de uso político, né? Muitas pessoas vão ficar com raiva, porque quando eu estou dizendo isso aqui, muita gente fala, no governo do PT teve isso, mas se fez outras coisas. Sim, se fez outras coisas. Mas o resultado final é que esse mundaréu de pessoas que se encontravam na ignorância e no obscurantismo não saíram dessa situação. E hoje, o que nós vemos é isso aqui, ó. O jornal atestando, a gente não sabe até onde eles estão atestando esse fenômeno, com algum temor, né? O avanço estratégico de Bolsonaro sobre os redutos do lulismo. É um erro recorrente subestimar o tino político de Bolsonaro por causa da repulsa que ele desperta. De fato, toda pessoa racional, toda pessoa que tem um mínimo de percepção do que acontece no nosso país, percebe que nós temos um presidente que é um genocida. É uma pessoa que tem praticado políticas assassinas contra o povo brasileiro. Não é nenhum exagero a gente imaginar que no dia 20 de novembro desse ano nós completaremos 200 mil mortos, porque o Brasil está tendo a média de 1.000 mortos por dia. E o presidente da República está fazendo alguma coisa para que se evite esse resultado dramático no nosso país?
Ele não foi avisado que essa coisa aconteceria lá atrás? Ele foi pego de surpresa? Por que ele tem tantas práticas negacionistas, tentou desarticular prefeitos, governadores? E mais do que isso, ele ilude o seu rebanho, as pessoas que o seguem, com mentiras. E essas pessoas passam a serem reprodutoras dessas mentiras nas redes sociais, dizendo que a culpa é dos governadores, o isolamento é que matou, por que o povo não tomou cloroquina. Hoje saiu uma matéria aqui no IG, deixa eu ver se eu pego aqui, essa aqui do IG, que fez aqui um elenco com 100 frases de Bolsonaro negacionistas, frases que ele falou ao longo desses últimos tempos, minimizando a Covid-19. Eu vou colocar para vocês aqui esse material, para vocês verem, é impressionante como é que todo dia vinha uma declaração negacionista e isso acarretou resultado de morte. E é aquela pergunta, por que ele está no poder ainda? Ele está no poder porque o presidente da Câmara não se digna a colocar um processo de impeachment para ser debatido, para que o povo brasileiro se manifeste sobre esse tipo de situação, para que o Congresso coloque a sua cara ali, se é cúmplice ou se não é cúmplice desse genocídio que está acontecendo no Brasil. Rodrigo Maia, ele não tem moral alguma para criticar o presidente da República, porque ele funciona como o leão de chácara político, garantindo que o presidente não sofra nenhum tipo de amolação, para que a área econômica, com quem Rodrigo Maia tem grande proximidade, comandada por Paulo Guedes, continue junto com o Congresso, com o Senado e a Câmara, a fazerem todo tipo de transformação legislativa que lesa o povo brasileiro. O Rodrigo Maia sequer ele tem algum tipo de coerência, porque quando a gente pega o comportamento dele na votação do impeachment da presidente Dilma, que teve ali uma única acusação de uma questão fiscal, uma questão que é ambígua até hoje, mas no meio dessa dúvida, Rodrigo Maia creditou quase um título de herói nacional a Eduardo Cunha, um dos maiores bandidos da política brasileira de todos os tempos, que foi para a cadeia, está cumprindo pena e arrastou consigo um monte de criminosos do mesmo padrão. Naquela ocasião, Rodrigo Maia enxergou que havia crime para afastar uma presidente da República. Só que agora, com 101 mil vítimas, Rodrigo Maia não vê 101 mil motivos para que Bolsonaro seja questionado na sua condução genocida do nosso país. Vamos ver como é que a história... Rodrigo Maia, Democratas. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Vejam como é a história, né? O Rodrigo Maia elogiando Eduardo Cunha, dizendo que ele estava entrando para a história e alegando um motivo mesquinho ali contra o PT, que o PT tinha feito uma coisa lá no Rio de Janeiro, rasgado a Constituição, tinha feito oposição ao pai. Então não teve nada de racional. Então Rodrigo Maia, na melhor das hipóteses, é um incoerente. E na pior das hipóteses é um corrupto, um leão de chácara que está protegendo o presidente da República, que está comandando um genocídio no nosso país. Eu estou falando isso para vocês, não estou falando isoladamente. Tem outras pessoas que comungam no mesmo tipo de pensamento. Hoje eu vi um artigo do Reinaldo Azevedo, onde ele fala exatamente esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês. O genocídio que está em curso no nosso país é um genocídio consciente. Bolsonaro sabe que está acontecendo isso, as pessoas que estão com ele sabem que está acontecendo isso, mas ele incrivelmente consegue trafegar porque enquanto o Brasil está sendo roubado pela área econômica, ele garante a sua sustentação. Como eu tenho dito também, não se iludam com o tipo de cobertura que a Rede Globo de televisão tem feito desse episódio. Os seus editoriais, as suas apresentações, porque eles também têm interesse nesse sangramento lento de Bolsonaro. Ele está sendo contido, ele talvez seja levado a crer que ele tem uma imunidade eterna, só que nada é eterno, né, gente?
muitas pessoas que governaram outros países, que tiveram muito prestígio, quando eles viraram alvo do poder político e do poder jurídico, muitos tiveram complicações muito sérias. Alguns foram levados até o suicídio, outros foram para a penitenciária, outros sofreram um ostracismo político. Bolsonaro, com toda a sua vida repleta de dinheiros não confessáveis, transações sem sustentação financeira, compras de imóveis, os seus filhos cada vez mais envolvidos com crimes ou com suspeitas de crimes. Olha, quando tudo isso eclodir, se o Brasil não tiver uma verdadeira revolução econômica para que o povo brasileiro esteja distraído para o bem, com todo mundo com uma vida boa, confortável, com dignidade, ora, se essa situação não for alterada, Bolsonaro vai virar ageni. Ele vai sofrer na carne as consequências de inúmeros processos concretos que o responsabilizarão pelo genocídio que está acontecendo no Brasil, e Deus queira que nós não alcancemos esse número conforme os dados nos indicam que irão acontecer até o dia 20 de novembro, 200 mil mortos creditados nesse governo de genocida. Esse número, inclusive, só não é maior porque eu, você, as pessoas que a gente conhece, que a gente tem visto, todo mundo andando de máscara, todo mundo usando álcool em gel, todo mundo fazendo isolamento, todo mundo deixando de ter um contato social mais intenso, porque se não fossem pessoas como nós, o Brasil teria um número absolutamente genocídico, a última potência, se é que a gente pode piorar ou imaginar um quadro pior do que o que está acontecendo hoje no Brasil. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, vamos até o próximo programa em breve. Até lá, tchau!